O que a maioria das gráficas não fazem, né? Que quando a gente fala de fazer é uma coisa, mas não fazer é mais importante. Fala, turma, Silvia Guzmão passando por aqui no canal da DG7. E sim, voltamos à programação a todo vapor. Tudo isso para dizer para vocês que agora em 2026, além da gente ter mesclado o nosso posicionamento nas redes sociais, eu quero trazer muita informação que realmente importa e que realmente faz sentido na tua vida enquanto cliente de uma gráfica, porque afinal nós não somos apenas uma gráfica. Então você vai ver isso comigo na prática. Hoje eu vou mostrar para vocês como a DG7 evita erros, retrabalho e principalmente como que o cliente se sente calçado quando tem um material gráfico conosco. O que eu vou fazer hoje para vocês? Fazer a apresentação de um boneco físico. Isso mesmo. O que é um boneco, turma, em gráfica? Normalmente, quando você vai nas gráficas, é muito habitual. Você pede um orçamento, a gráfica te devolve esse orçamento do item que você deseja, aprova e check. Muitas vezes você manda o arquivo, roda, que a gente chama de rodar no escuro, e não sabe muitas vezes como que aquilo vai ficar no final. Aqui na DG7, obrigatoriamente, por que os bonecos existem? Os bonecos, ou mockups, que muitas vezes a gente fala. Porque para as empresas importa muito o processo que a gente chama de expectativa do produto. Então imagina só o seguinte, esse calendário Facchini de fato é o boneco que ele existe, eu acabei de apresentá-lo para o cliente, inclusive, mas a ideia é que ele saiba exatamente o que ele vai receber no processo final. E não só isso, mais importante do que tudo, ele entender se tem alguma coisa a ser corrigida, desde tamanho de fonte, tonalidade, processo criativo. Então, vocês podem perceber aqui que a gente tem todo o material final, né? O layout ele foi feito 100% em cima do tamanho final do que realmente será feito. Então, o boneco ele não é uma frescurinha qualquer, ele realmente importa. O que a maioria das gráficas não fazem, né? Quando a gente fala de fazer uma coisa, mas não fazer é mais importante. Normalmente ela senta o botão e roda no escuro. É muito habitual isso acontecer. Porém, aqui a gente sempre faz alguns processos. O cliente encaminha o arquivo ou nós fazemos o arquivo em PDF. Ele aprova esse PDF de forma virtual. E aí, o que vai acontecer? Quando nós realizamos a montagem do boneco, ele é feito 100% de forma manual, como vocês podem ver. Até eu brinquei aqui nos bastidores, né? Que ele pode até ocorrer de soltar alguma coisa nesse sentido, porque ele foi realmente feito à mão aqui na nossa bancada. Mas o cliente percebe tamanho de fonte, porque tamanho na tela muitas vezes engana a turma. Então imagine o seguinte, quando você faz um design aqui no computador, muitas vezes os efeitos visuais, como por exemplo nesse caso aqui, nós temos um efeito visual aqui logo debaixo das lâminas dos meses. Pode ser que na tela fique maravilhoso, pode ser que na impressão nem tanto. E aí gera uma frustração em cima do layout que você fez com uma imagem que não vai ficar real. E a gente sempre explica pro cliente o que pode vir a acontecer. Um exemplo disso foi, no momento que eu estava fazendo a apresentação aqui para o cliente, eu falei para ele, olha, o boneco por ter sido feito manual, ele pode acontecer de soltar, porque não é o produto final. O tom vermelho, ele pode ser não tão fiel ao que vai ser final, mas não porque a cor não é fiel, são processos de produção. Então imagina comigo, quando a gente fala de processo produtivo, nós estamos falando de algo feito à mão e algo que depois vai para o processo industrial na máquina. Então eu, com a expertise, junto com o time, vai na cara do gol na máquina e valida o tom vermelho de acordo com o que a empresa espera e o tom desejado. Aí você vai falar assim pra mim, poxa Sil, mas o cliente não poderia ter feito esse calendário em Pantone? Poderia, mas por ser uma alta tiragem, o custo não ficou tão atrativo pro cliente e tá tudo bem. Demais materiais que ele roda conosco, ele roda no tom Pantone. Então, depende muito de oferta e demanda, turma. Nem sempre o Pantone, por ser Pantone por si só, ou pela marca ter Pantone, ele precisa ser efetivamente utilizado a todo momento. Uma coisa muito bacana que a gente deve também falar aqui, turma, que é um diferencial da DG7, é o quê? Quando o cliente me encaminhou esse layout, ele comentou a respeito dos QR Codes, né? Tem uma galera que fala que aqui no Brasil o QR Code não deu muito samba, né? Ah, as pessoas não leem, as pessoas não têm esse hábito. Pelo contrário, pós-pandemia, né, a gente acostumou muito a ter sempre QR Code ali por conta de não ter os materiais físicos. Mas além disso, a nossa parte de consultoria nesse processo foi o quê? Poxa, ao invés de você ter apenas um calendário que vai ficar em cima da mesa como um objeto, por que não ter um apoio a vendas em cima desse material? Então, nós, enquanto DG7, a gente não vende apenas o material impresso. Nós vendemos
experiência para o cliente consultiva, tendo em vista o contexto que ele vai vender mais. Então, essa é a nossa característica principal. Ajudar o cliente a vender mais com seu material de apoio. Então, todo o QR Code aqui das lâminas, todos eles direcionam para o produto específico do cliente, considerando a possibilidade de venda. Porque lá no finalzinho da página tem o WhatsApp, tem um acesso comercial e ele vai conseguir vender mais. Imagina, o ano inteiro lá com o meu calendário Facchini em cima da mesa, eu sou um cliente Facchini ou futuro cliente Facchini. Poxa vida, deixa eu ver quanto que tá saindo aqui um furgão frigorífico, né? Deixa eu ver os detalhamentos técnicos dele. E isso serve para todo e qualquer segmento. Aqui hoje eu trouxe o da Facchini como exemplo, mas serve para qualquer segmento. O maior impacto financeiro de você ter um boneco em mãos é o seguinte. Pensa assim, essa remessa aqui é de 10 mil calendários. Imagine se eu não rodo esse boneco, o cliente não valida apenas digitalmente e saem 10 mil calendários de uma cor errada, com uma informação errada, num papel que não é o de acordo, numa base que não era o que ele esperava. Ou seja, além de ter toda a dor de cabeça financeira, você perde ali todo o contexto de ter confiado no seu parceiro. Então é essencial você pensar na reimpressão. Então, de novo, quando a gente fala que não é frescura e custa centavos, é real. Um boneco como esse sai de graça perto do prejuízo que a gente pode ter caso ele não seja feito. Materiais gráficos precisam ter esse cuidado, e materiais gráficos precisam ter esse calço, tanto para o cliente quanto em nós enquanto indústria. Uma coisa que é muito importante também, normalmente materiais como esse, né, calendário, eles são muito utilizados, além de apoio comercial, de repente você não tá com investimento nesse momento de fazer um calendário e um catálogo. Então ele acaba sendo 2 em 1, né? A gente costuma brincar muito com a versatilidade dos materiais gráficos, né? Um calendário, ele acaba se transformando num catálogo virtual. Porque o cliente tem um site bem posicionado, ele teve a estratégia de colocar o QR Code e ele fez um material impresso. Então, de repente, se a grana estiver curta, o investimento estiver curto, opta ou por um ou pelo outro. Ele poderia ter feito os dois? Poderia, mas por que não? Tudo numa tacada só. Isso é muito a estratégia de omnichannel, é multicanais. As empresas precisam ter essa expertise de otimizar todo e qualquer material de apoio, principalmente porque a atenção das pessoas está muito pulverizada ultimamente. Então, nada mais justo do que isso. Aí você deve estar perguntando, poxa Silvia, mas isso daqui vai me custar mais dinheiros no processo gráfico? Pelo contrário, isso daqui custa centavos a partir do momento que você entende que ele elimina erros, evita frustrações e a gráfica em si se calça também com o cliente de entregar algo que realmente ele deseja. Então, dentro da DG7, isso não é cobrado, isso já está dentro do setup do orçamento. A concorrência, infelizmente, acaba cobrando a parte e se queima pra caramba em cima disso. Eu, como consumidora, eu acho que assim, algo que custa centavos ser cobrado, não é tão legal. Aquela cutucada com elegância pro segmento. Mas sabe por que eu cutuco? Isso é proposital. Sabe por quê? Porque o mercado é quadrado. Então é legal porque, tipo assim, o mercado fala, é verdade, cobra um boneco, que mesquinharia. Nenhum parceiro faz isso. É implícito, mas fechou, vambora. Então, turma, para finalizar o nosso vídeo, vocês vão entender que boneco não é frescura, e sim é contexto de marca, é segurança para o cliente final. E aqui na DG7 você consegue ter isso em mãos em todos os itens que são impressos conosco. Turma, e não se esquece, já se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo parrudo esse ano, falando a respeito de materiais impressos, porque DG7 não é apenas uma gráfica. Eu conto com a sua colaboração. Like, comenta, compartilha, coloca alguma coisa aqui pra gente agitar e mais pessoas receberem isso.